Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Módulos Pensando o Nordeste na História e nas Artes. Seção 7. Estereótipos na telinha. Nordeste no audiovisual. Oi, eu sou João Paiva, membro do Centro Acadêmico de História Ágora da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e sejam muito bem-vindos ao fascículo 7, Estereótipos na telinha, o Nordeste no audiovisual. Nesse fascículo a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns estereótipos que circundam o Nordeste e os nordestinos, com base em telenovelas brasileiras, mais especificamente as novelas da Rede Globo, né? Vai ter um enfoque muito maior na Globo, enfoque único, na verdade. E aí mais pra frente vocês vão entender o porquê dessa escolha. Você também pode estar se perguntando, João, audiovisual, a gente não vai falar de cinema? A gente vai, mas isso vai ser feito num vídeo específico, que vai ser o material complementar desse fascículo, que eu acho que vai estar linkado aqui na descrição, né? E vocês também podem encontrar aqui no canal. Mas eu não vou dar spoiler do que a gente vai tratar nesse material complementar, porque eu acho que instigar um pouquinho a curiosidade de vocês para irem lá assistir. Mas antes que a gente possa falar sobre as telenovelas, eu quero que você reflita um pouquinho sobre a questão da televisão, em como é que a televisão está sempre presente nas nossas vidas e às vezes a gente nem percebe, né? Ela está ali presente na hora que a gente acorda, quando a gente liga a TV no jornal, ou até a hora que a gente vai dormir, né? Também, ou com uma telenovela passando, ou também com outro jornal. Muitas vezes isso passa despercebido para a gente e passa despercebido o poder de influência que a televisão pode proporcionar. E aí eu trouxe uma pesquisa aqui para vocês, né? Eu anotei aqui na minha agendinha, vou falar aqui. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, de 2018, que foi uma pesquisa feita para saber sobre o acesso à internet, o acesso à televisão e o acesso a celular particular. 96,4% das residências nacionais tinham televisão. 86,6% tinham conversor digital, ainda que não recebessem o sinal. 74,7% estavam recebendo o sinal digital. 93,2% tinham acesso a telefone celular particular. E 79,1% tinham acesso à internet. E aí, por que é importante a gente saber dessas coisas? Primeiro, porque isso comprova como a TV está sempre presente, né, nas nossas vidas. Segundo, o acesso à internet ele acaba por expandir muito mais um acesso a determinados tipos de mídia, né? Principalmente através dos celulares, notebooks, computadores, mas o celular especificamente, porque ele meio que consegue incorporar o que uma TV faria antigamente, né? O celular ele é praticamente uma TV portátil às nossas mãos, principalmente quando a gente pensa nos serviços de streaming que tem hoje, como a Netflix ou a própria Globoplay, que tem disponibilizado, né, em seus catálogos filmes, séries e novelas. E aí, tendo em mente, né, essa quantidade de coisas que a gente tem acesso hoje, a gente pode tentar refletir, pensar em como isso era antigamente, numa época que não tinha celular, não tinha internet e nem todo mundo tinha acesso à televisão. Mas então, como é que a televisão vai chegar aqui no país? A TV chega ao Brasil no ano de 1950, pelas ações de um homem chamado Assis Chateaubriand. Acredito que vai aparecer a imagem dele aqui em algum lugar na tela. Assis Chateaubriand, ele trouxe 200 aparelhos de televisão dos Estados Unidos para o Brasil e espalhou em algumas casas na cidade de São Paulo. E aí você pode já estar imaginando, né, o tipo de casa, né, as pessoas donas dessas casas a quem ele levou os aparelhos de televisão. Obviamente eram pessoas muito abastadas, né, pessoas que tinham muito din-din. E aí você também já pode imaginar que a programação, né, a programação da TV nessa época era uma programação justamente voltada para esse tipo de público. Então, geralmente iam se exibir recitais de música, óperas, balés.
E então, quando é que a TV começa a se espalhar pelo país? Isso acontece muito graças, na década de 60, à instauração da Embratel e também a abertura de consórcios para que as pessoas tivessem, né, conseguissem fazer o financiamento para comprar mais TVs, né, os aparelhos de TV. Isso acaba por aumentar o alcance, ainda que não muito, mas aumenta. E nisso a programação também vai mudar, porque como ela, né, o tipo de público ele está aumentando, logo a demanda também passa a ser um pouco maior e diferente. Nessa época, na década de 60, também já tinham emissoras de TV, né? Justamente porque já tinha programação de TV. Então a gente teve a TV Tupi, que foi a primeira emissora de TV da América Latina. A gente teve a TV Rio, a TV Excelsior, que inclusive revolucionou com seu tipo de programação vertical. E o que é essa programação vertical? Esse tipo de programação é feito mediante pesquisa para saber o tipo de programa, né, o tipo de programação que a audiência gosta mais. Assim, eles iam montar sua programação pensando nisso para que a pessoa mudasse o menos possível de canal. E então chegamos nela, na Rede Globo, que foi inaugurada no dia 26 de abril de 1965. Lembra que eu disse para vocês que vocês iam entender por que nesse fascículo a gente escolhe falar especificamente das telenovelas da Rede Globo? É porque a Rede Globo ela instaura um padrão de qualidade. Né? Ela vira referência enquanto ao seu tipo de conteúdo, né? O seu tipo de programas e as qualidades deles. A Globo tem muito enfoque num tipo de programação para camadas mais populares. E também ela acaba por estruturar as suas narrativas das telenovelas de uma forma bem específica. Por exemplo, a gente tem o horário das 6, que seria voltada para tramas um pouco mais de época ou espirituais, como por exemplo a novela Alma Gêmea, que mistura os dois, né? Tanto é uma novela de época quanto é uma novela voltada para um lado mais espiritual, que aí vem um jornal logo depois, e aí vem a novela das 7, que é uma novela um pouco mais voltada para um aspecto da comédia mesmo, como por exemplo Morde a Sopra. E aí depois tem outro jornal, o Jornal Nacional, e aí vem a novela das 8 ou novela das 9, né, hoje como a gente tem, que são tramas um pouco mais complexas e de teor um pouco mais, acho que eu posso usar a palavra pesado aqui, né. E um exemplo de novela dessa é Mulheres Apaixonadas, que passou, né, originalmente nesse horário das 8, e para quem lembra, quem assistiu tanto na exibição original ou quem assistiu nas reprises, Mulheres Apaixonadas tinha uma trama muito pesada, como abordava violência doméstica, tinha também questões de ética, por exemplo, né? Dentro dessa trama da violência doméstica, tinha um aspecto muito, muito grande ali na ênfase da relação professor-aluno, por exemplo. Tinha também uma questão que abordava a homossexualidade das personagens Clara e Rafaela, por exemplo, que na época, né, era um grande tabu, que até hoje também não meio que deixa de ser, né? A gente avançou em alguns aspectos e em outros não. Mas agora que vocês têm bem estabelecido como é que chega a televisão no Brasil e por que dessa escolha da Rede Globo, a gente pode partir um pouco mais para a telenovela em si. E de onde é que vem a telenovela, né? Ela é muito inspirada nos folhetins que vinham nos jornais ali de forma semanal, né? Que tinham as suas narrativas seriadas e também muito inspiradas nas radionovelas, que já estavam bastante estabelecidas na década de 1930. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, tinha a radionovela Painted Dreams, né? E aí passou-se a se conhecer radionovelas e posteriormente também novelas como soap operas. E por que soap operas? Soap vem de sabão, né? Produto de limpeza. Opera é ópera. E geralmente quem patrocinava esse tipo de mídia eram as multinacionais, nas empresas multinacionais de sabão, de produtos de limpeza, que tinham como alvo as donas de casa, para quem esse tipo de mídia era mais produzido, né, era mais direcionado. A partir das radionovelas, tem-se muito, né, como eu já falei antes, essa influência dentro das narrativas das novelas.
Mas aí então, foi o modelo norte-americano que acabou por passar para a América Latina? Então, não foi. Foi o modelo cubano. Cuba já era bastante conhecida por suas radionovelas e acabou por exportar esse tipo de trama dos conflitos amorosos que, né, para o resto da América Latina, o que acabou por se traduzir nas telenovelas em si, como por exemplo a gente tem o mercado mexicano, que acabou por ser bastante reconhecido pelos dramalhões, né, que são aquelas narrativas que tem muitas reviravoltas e muitos conflitos amorosos, que também não deixa de ter um pouquinho aqui no Brasil. Mas aí então, foi a Rede Globo que teve a primeira telenovela brasileira? Não foi. Na verdade, foi a TV Tupi. A TV Tupi lança, no ano de 1951, a novela Sua Vida Me Pertence. Como nessa época, né, a televisão era recém-chegada aqui, as coisas ainda eram feitas de uma forma um pouco amadora. Então, muitos profissionais que já trabalhavam no rádio passaram a trabalhar na TV. E como eles não tinham experiência com esse tipo de mídia, foi uma coisa que gerou bastante dificuldade. A própria novela Sua Vida Me Pertence, ela acabava por passar 2 vezes por semana e ainda era passada ao vivo. A Rede Globo só vai lançar sua primeira novela em 1965, lá com seu ano de inauguração, que no caso é a novela Ilusões Perdidas. E aí você já pode estar assim, então é a Globo que começa, né, finalmente a falar de Brasil, né? Por quê? Porque propriamente nesse período ali da década de 50 até 1960 e algum pouquinho, as tramas produzidas no Brasil geralmente não falavam de Brasil. Elas abordavam narrativas de outras culturas. Então, nas novelas geralmente apareciam reis ou duques, coisa que a gente não tinha bastante familiaridade. Então, não se tinha muita representação do nosso país dentro das tramas. E isso também começa a mudar com a TV Tupi, sempre muito pioneira. É em 1969 que acontece o lançamento da primeira telenovela brasileira que aborda o Brasil, que no caso é a telenovela Beto Rockefeller, de 1969. Nisso, nós somos transferidos para São Paulo, né? Beto Rockefeller era uma novela protagonizada por Luiz Gustavo. Nisso, com o sucesso de Beto Rockefeller, é então que a Globo decide investir em tramas que trabalham o nacional. E aí a gente tem, no ano de 1969, a novela Véu de Noiva, assinada por Janete Claire. E até aqui, essas novelas estão tratando, né, de uma coisa mais centrada ali para o sul, para o sudeste do Brasil. E aí você deve estar se perguntando até agora no vídeo, cadê o Nordeste que esse menino não está falando ainda? Então, é agora que a gente vai começar. Também no ano de 1969, vocês podem ver que esse ano geralmente foi bem movimentado, né? Era um ano de... Nesse período a gente já estava passando aqui no Brasil pela ditadura militar. E aí nesse ano ocorre o lançamento da novela Verão Vermelho, assinado por Dias Gomes. E é essa novela que vai tratar primeiro de Nordeste na telenovela brasileira. Você deve estar, se você gosta de cinema, você deve estar lembrando um pouquinho de Dias Gomes, de onde é que eu conheço? Bom, Dias Gomes, né, a sua obra, O Pagador de Promessas, foi adaptada para o cinema por Anselmo Duarte e ganhou, no ano de 1962, a Palma de Ouro em Cannes. Então você já tem aí, já vê que Dias Gomes tem, né, um costume de abordar o Nordeste. Ele mesmo sendo baiano, abordava já o Nordeste com sua obra escrita, e então não seria surpreendente que ele trabalhasse também quando fosse trabalhar com telenovelas, né, com esse tipo de temática. E dentro de Verão Vermelho, nós somos introduzidos a um tipo de narrativa que seria um certo tipo de estereótipo já, que permearia várias décadas de narrativas abordadas sobre o Nordeste, que no caso era a rivalidade entre as famílias. Nesse caso, entre a família Serrano e a família Moraes. Depois de Verão Vermelho, Dias Gomes também assina a novela O Bem Amado, de 1973. E em O Bem Amado a gente também é apresentado a outra briga de famílias,
que nesse caso é entre a família Medrado e a família Cajazeira. Mas nós também somos apresentados a outros 3 tipos de estereótipos. No caso, o estereótipo do político corrupto, que dentro de O Bem Amado vai ser incorporado pelo Odorico Paraguaçu. A gente é apresentado ao estereótipo do bandido, que no caso, dentro de O Bem Amado, vai ser pelo Zeca Diabo, que é um ex-cangaceiro. E também o estereótipo da Beata, que no caso vem através das irmãs Cajazeira. Para que a gente possa falar um pouco sobre essa questão do político corrupto, a gente tem que voltar um pouco, bastante aqui no tempo, lá para o final, né, para a segunda metade do século XIX, mais especificamente ali durante e depois da seca de 1977 a 1979. Para fazer isso, a gente tem que tomar a obra de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Dentro dessa obra, a gente vai aprender que o Nordeste foi uma construção dos intelectuais da primeira metade do século XX, né? Onde acaba por acontecer uma generalização dos povos da região e também uma extrapolação dos limites do Estado para que tal coisa pudesse acontecer. Mas, claro, tudo ali sempre muito centrado ainda no Pernambuco, mas não vamos comentar isso aqui não. Era ali o movimento regionalista com Gilberto Freire, que vocês viram lá no primeiro fascículo com o Sávio. Mas vamos voltar para o político corrupto. Isso, né, esse estereótipo do político corrupto, poderia ter origem ali nessa questão da seca, como eu falei de início. Nesse período, os representantes da região, que ainda não era o Nordeste, era chamado de Norte, foram buscar ajuda, né, para os afetados da seca, ali com os estados do Sul. Né, isso eu estou falando naquela época, tá? E aí, né, faziam-se campanhas, chegou-se até o ponto de que o artigo 5º da Constituição de 1891 garantia que a União ajudasse com essas tragédias naturais. E realmente era certo, tinha que ajudar mesmo, né? Mas o que acontece? Parte desse dinheiro que foi, né, de doações, foi do próprio governo, acabou por ser desviado pelos representantes do Norte na época. E isso não foi visto nada bem, né? Não foi visto como uma coisa boa pela galera do Sul. Foi um dinheiro que acabou por servir para a manutenção do poder dos senhores de terra locais. E aí você imagina, né, o tipo de coisa que isso pode vir a acarretar, né, na imagem de uma região, de políticos de uma região. Entrando já um pouco no estereótipo do bandido, que no caso a gente vai falar muito aqui sobre o cangaço, que Zeca Diabo era um ex-cangaceiro. Quase que dando spoiler aqui pra vocês. Bom, a gente também pode se ambientar um pouco nesse século XIX, porque já existia um certo tipo de regionalismo ali, que meio que, né, era um antecessor a esse que surgiu na primeira metade do século XX. No caso, esse regionalismo ali do século XIX, ele atrelava, né, as mazelas do que acontecia na região a uma questão muito mais natural. Então, por exemplo, o povo ele se voltaria a uma questão de banditismo por ser propenso à violência, no caso, já é um outro tipo de estereótipo, como se o homem nordestino fosse propenso à violência, e também por conta da seca, né? Era uma coisa também que entrava muito na narrativa desses pedidos de ajuda, né? Porque que os representantes do Norte faziam, porque quanto menos dinheiro você tinha para ajudar aos afetados da seca, mais essas pessoas iriam se voltar à questão do banditismo. E aí a gente tem um cangaço, né, que surge ali já no final do século de 19 e vai até o ano de 1940, quando o Corisco morre. E aí a gente também parte pro estereótipo das beatas, que também não deixa de ser por conta, né, da influência que a Igreja Católica teve na região Nordeste. Né? Não podemos negar como muitas cidades cresceram-se ao redor dessa influência da Igreja Católica, como a própria cidade de onde esse curso está sendo ofertado, né, daqui de Sobral. Mas também parte muito dessa questão da seca também, já que a partir da seca
as pessoas não só se voltariam ao banditismo, mas também se voltariam à procura de figuras messiânicas, né? De figuras religiosas, e se apegariam muito com isso. E aí, dependendo da forma como isso é abordado dentro da trama da telenovela, isso pode ser, né, tanto uma crítica à igreja em si, ou à sociedade em si, como também passar a imagem de um povo atrasado, que é um povo propenso à violência e um povo que é propenso a, não sei se usaria essa palavra como certa, mas misticismos, a religiosidades, a muitas e muitas tradições. Agora a gente sai um pouquinho, né, aí do século XIX, a gente sai um pouquinho ali de 73 com o Bem Amado, e a gente vem um pouquinho mais para perto, a gente vem para os anos de 2000. Mais ou menos ali em 2004, tem a novela Senhora do Destino. Nessa novela, nós somos apresentados a história de Maria do Carmo, né, que é uma mulher pernambucana que sai de Belém do São Francisco com seus 5 filhos em busca do seu marido. E aí ela chega no Rio de Janeiro, bem no dia que é decretado o AI-5, né, que, se eu não me engano, é no ano de 1968. No decorrer da trama, Maria do Carmo tem a sua filha Lindalva roubada pela Nazaré, que é interpretada pela Renata Sorrah, que acabou por se tornar um meme muito famoso na internet, com aqueles memes dela confusa, com os cálculos matemáticos. Enfim, Maria, então, nunca desiste de encontrar sua filha, né? Maria, que partiu de um local de seca, um local que é retratado logo na primeira cena da novela como um desértico, praticamente. Uma mulher que nunca desistiu de procurar sua filha, uma mulher que acabou por construir uma empresa de sucesso com seus materiais de construção, mas que também não deixa de apresentar alguns estereótipozinhos, como, por exemplo, Maria, apesar de tudo isso, ainda assim é uma mulher muito ingênua. Quem lembra da novela sabe que ela foi enganada por muitas vezes pela Nazaré. Então, quando você não tem esse nordestino, que seria um nordestino ou propenso à violência, ou muito esperto, como, por exemplo, se a gente for pegar... Mas aí a gente já vai um pouquinho para o cinema, mas eu vou usar aqui como exemplo só para você entender. Que é, por exemplo, João Grilo. E a gente tem um nordestino que é muito ingênuo. Maria acaba por ser muito ingênua dentro da trama da novela. E já que a gente está falando de Maria do Carmo, a gente vai logo entrar na questão dos sotaques. Cada um de nós tem um sotaque, né? Aqui no Ceará a gente fala de uma forma, e até mesmo dentro do estado existem mudanças. Por exemplo, aqui eu estou falando para vocês, né? Eu fui criado aqui na cidade de Sobral, que fica no norte do estado do Ceará. Há quem diga que se a gente sair de Sobral e for para a capital Fortaleza, a gente já consegue notar um pouquinho de diferença no jeito de falar, na entonação de falar. Há quem diga. Mas quando a gente vai um pouquinho para o sul do estado, a gente já vê também uma outra diferença no sotaque. Isso dentro do nosso próprio estado. Então, quando a gente vai para outros estados, a gente vê que isso muda muito mais ainda. E são todos sotaques muito lindos. Só que aí, quando a gente fala de Nordeste, né, quando a gente fala do Nordeste nas telenovelas, a gente vê que por muitas vezes esse sotaque ele acaba por ser generalizado, virando uma coisa genérica, o que seria um nordestinês. E isso pode muito partir de uma questão de venda mesmo da imagem, né? Porque eles buscam coisas que são de fácil reconhecimento. Então, quando você assiste a telenovela, através daquele sotaque genérico, né, que não faz parte dos estados mesmo em si, você vai entender automaticamente que se trata de uma personagem nordestina. Mas até que ponto isso seria uma coisa boa ou legal? É certo rotular toda uma região, todo um povo? Para vocês verem como essa questão do sotaque é bastante marcante, a novela A Força do Querer, de 2017, ela se passava no estado do Pará, que é o meu estado de nascimento, né? Só por isso de curiosidade aqui. E as personagens, consequentemente, né, algumas eram paraenses. Só que se tiveram muitas críticas por parte da audiência paraense
porque eles diziam não estar sendo representados pelo tipo de sotaque que estava sendo apresentado na trama. A protagonista, Isis Valverde, né, foi bastante criticada quanto ao sotaque, porque, segundo eles, parecia mais um sotaque, mais esse nordestinês, misturado com algumas gírias paraenses. Isso acaba por ser uma coisa problemática tanto para a representação do norte do país, no caso ali do estado do Pará, quanto para o nordeste, né? Acaba por meio que desrespeitar ambos os modos de falar. Na novela Caras e Bocas, que era uma novela das 7, a gente também tem a presença de personagens nordestinas. E chamando um pouquinho a atenção para uma personagem específica, no caso a Ivonete, interpretada pela atriz Suzana Pires, acaba-se por ter de novo essa presença do nordestinês, né, de uma forma muito forçada de falar. Então, quando a personagem, né, quando a atriz em sua interpretação, ela ia falar, por exemplo, a palavra também, ela não falava também, ela falava tumem. Acabou que ela criou um modo próprio de falar que não pertencia a lugar nenhum. E aí eu devo admitir que na época, quando eu assisti a novela, né, eu não entendi, então eu achava engraçado. Hoje eu só acho triste. Essa questão do sotaque acaba por gerar bastante preconceito, né? Quando pessoas daqui do Nordeste vão pro Sul, pro Sudeste ali, tem-se esse choque da questão do sotaque, e aí é todo mundo colocado dentro de uma mesma bolsinha, né? De um mesmo saquinho. Não sei se vocês estão entendendo esse tipo de analogia que eu estou usando aqui, mas dentro do mesmo pacotinho. E esse tipo de preconceito linguístico, né, preconceito com sotaques, poderia vir muito ali de uma época em que a economia começa a se descentralizar do Nordeste a partir da ascensão do cultivo do café ali no Sudeste, ali naquela região, né, quando tem essa descentralização. Então, acaba por ser uma coisa que parte muito do econômico, mas também tem-se a problemática de que as pessoas crescem aprendendo que existe uma forma certa de falar. Né? Existe essa forma certa de pronunciar as palavras, de falar. Só que isso não acontece, não existe isso, né? Cada pessoa fala de uma forma diferente e é importante que a gente consiga entender como cada sotaque específico é bonito dentro de sua própria especificidade. Como cada modo de falar é bonito em sua própria especificidade. Lembra que eu estava falando lá no início do vídeo o quanto as novelas tinham esse poder de influência, né? O quanto a televisão, a partir da televisão, de estar muito presente nas residências? Tenta voltar um pouquinho alguns anos atrás. Lembra do capítulo final de Avenida Brasil? Quando o país inteiro parou para assistir? Quem é um pouco mais velho, né? Eu não sou tão velha assim, tá? Mas é porque eu pesquisei para fazer o fascículo, então eu sei e eu também gosto muito de novela, né? A novela Vale Tudo, onde aconteciam apostas para saber quem matou a Beth Reutemann. O país inteiro também parou para assistir o último capítulo para descobrir quem era, né, o assassino de Odete Reutemann, mas também para participar do sorteio a partir das apostas que foram feitas para descobrir quem matou. Na novela O Clone, de 2001, se aumentou muito a procura por aulas de dança do ventre, além também dos bordões das personagens que acabaram por estar na boca do povo, como, por exemplo, jogar ao vento, ou espalhar meu nome na Medina, ou não é brinquedo não, Inxalá, né, o ouro que a Hadija falava bastante. A telenovela ela acaba, então, por ser um produto muito... Né, a telenovela brasileira ela é um produto muito nacional, de muita influência. A gente tem, por exemplo, em 1994, a novela Tropicaliente, que recebeu, né, ajuda ali, um financiamento do governo do estado do Ceará, porque cenas da novela se passavam nas praias, né, no litoral do estado. Assim, com a novela passando na TV, chamaria muito mais turistas para que viessem visitar aqui. Essas novelas acabam por ser, né, um fruto de exportação para o exterior, mas também dentro do próprio Brasil, né, onde se exporta a imagem
nesse caso aqui que a gente está falando do Nordeste e dos nordestinos, para as outras regiões do Brasil e até mesmo dentro do Sudeste, né, que é o polo produtor desse tipo de mídia. Isso tudo que eu disse aqui significa que essas coisas são inerentemente ruins ou inerentemente boas? Então, não. O meu objetivo com esse vídeo, com esse fascículo, é lhe apresentar algumas informações, né, alguns questionamentos com base nisso, para que você consiga pensar, para que você conseguisse entender e pensar como essas coisas são construções e a partir disso poder questioná-las. Se eu conseguir colocar essa sementinha na cabeça de vocês para que vocês possam, né, regar ela depois, então meu objetivo está cumprido. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está participando do curso, mas também a quem está assistindo esse vídeo e não está participando, né, que apareceu por aqui por acaso, achou o vídeo por acaso. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu quero que vocês, isso já para quem participa do curso, né, tenham uma boa leitura do fascículo e também assistam um material complementar para que, né, essa discussão se expanda para o cinema. De novo, agradeço a presença de vocês e a sua audiência e até a próxima.